Graça e paz. É bom estar aqui, rever alguns irmãos e irmãs, conhecer outros e poder participar de um tempo gostoso de festa. Vamos ouvir a leitura do texto sagrado. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faça-se ao largo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto acontecendo, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudar. Eles foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que haviam feito, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oremos. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos inspiração para o teu servo que vai pregar, inspiração para teus servos e servas que irão ouvir. Que a comunicação sagrada do teu Espírito possa agir no nosso meio e o teu povo sair daqui edificado para a glória do teu nome. Nós assim oramos, crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos cercados por calendários. Olha, o que não falta é calendário. Temos calendários lunares, solares, luno-solares. Temos calendários, o asteca, o maia, o chinês, judaico. Temos o gregoriano, que nós utilizamos desde 1582. Eu nasci no dia 4 de janeiro, nesse calendário. Há o calendário da escola. Quem é pai e mãe, vô e vó, sabe o que é acompanhar este calendário dos filhos. E quem é aluno sabe também o que é reconhecer o dia da prova, dia de trabalho. Existe o calendário lá da empresa, o calendário da família. Já esqueceu o aniversário de alguém da família? Calendário da família. Existem muitos e muitos calendários. Cada um destes marcam um momento especial, um ciclo especial, um significado para a nossa rotina.
Então, dependendo do espaço onde nós estamos, aquele calendário faz sentido. E ele nos ajuda na organização das nossas relações. Por exemplo, hoje nós estamos com 2 calendários se cruzando. Pelo menos neste momento cultico. O Pentecostes, que linda essa arrumação, esse preparo do altar. Quem conhece de linguagem litúrgica, chega, bate os olhos e diz: é Pentecostes. Porque tem o vermelho, porque tem a pomba. Quantos símbolos dizendo, hoje é um dia especial do calendário litúrgico. Mas também especial porque faz parte de uma celebração que durante todo o mês estamos falando da rede, da conexão. A igreja que completa 43 anos, a igreja que olha para a sua história e celebra o que se passou, reflete sobre o presente e projeta o seu futuro, ela diz: queremos viver conectados pela fé. Conectados. Tem palavra que a gente não está tão acostumado com ela. Conectar vem do latim, conjuntos. Nectare significa atar. É atar junto, é colocar junto, é juntar. Por isso, quando dizemos assim, conectar, é o ato de colocar juntos, no caipirês, é grudar para poder viver, aproximar. Nós podemos falar então sobre esse conectar como fruto do sopro deste Espírito de Deus que age no meio do seu povo. Falar do Pentecostes é falar do Espírito que está no meio do seu povo. Quando a gente olha para o texto está falando de um momento de frustração. Você trabalhar bastante e chegar no final e ver que o saldo não foi tão legal, fala a verdade, é frustrante. Você trabalhar a noite inteira e dizer assim, e daí? A resposta do outro, o mar não foi para peixe. Tão difícil lidar com essa frustração. Mas nesse episódio, o que o evangelista nos traz à memória, lembrando de Jesus, foi que em meio a essa frustração e esse tempo difícil, chega Jesus. Chega Jesus para pregar a palavra. Ele chega nesses que eram pescadores frustrados e diz: empresta seu barco para mim. Eu estou precisando de falar com esse povo, está meio complicado aqui. Você não poderia me emprestar? E eles emprestam. Emprestam e ficam ouvindo. Ao ouvir as palavras de Jesus, me parece que ficam impactados. Esse daí, o jeito que ele prega é diferente, hein? Como diria o outro, ele é diferenciado. O que ele falou fez sentido. Ele para de pregar, se volta aos donos do barco e diz assim: dá uma voltinha aí, ó, vira para lá um pouquinho, ó, joga a rede.
E aí então, a mistura do que acontece com as nossas avaliações e muitas vezes as nossas análises de conjuntura, nós olhamos e falamos: eu já fiz isso. Não dá certo. Mas, em português, a palavra utilizada aqui é essa mesmo, mas, é uma conjunção adversativa. E uma conjunção adversativa significa que aquilo que eu vou afirmar depois é mais forte do que aquilo que foi afirmado antes. Ele diz, já trabalhamos a noite inteira, não tem peixe, hoje não foi noite boa, mas, o que ele diz? Sob a tua palavra lançarei as redes. É a partir da palavra de Jesus. E eu gostei porque o culto hoje caminhou todo seguindo essa lógica, que é a lógica da palavra lançada. A palavra que precisa de ser conectada com as outras pessoas. E eu penso que temos o grande desafio de aproximar as redes da Galileia com as redes sociais hoje. Como aproximar essa ideia de conectar pessoas a partir de um projeto marcado pela palavra de Jesus? Porque conectar pessoas é fácil, gente. Estou vivendo um momento novo na minha vida. Como motorista de aplicativo, sabadão, eu carrego gente para tudo quanto é lugar. E, gente, conectar essa juventude é facílimo, hein? Eles estão conectados em muitos lugares por aí. Eu estou falando muitos que eu não tinha ideia. Muitos. Mas aqui o nosso desafio é conectar a partir da palavra de Jesus. É diferente. Então não é a conexão pela conexão, é a conexão como resultado da palavra de Jesus fazendo sentido para a vida das pessoas. Por isso eu me proponho a partilhar com vocês os desafios que nós temos como comunidade de fé em sermos fiéis à palavra de Jesus, lançando nossas redes. E aí vem então, primeiro, com fé. Então é lançar a rede com fé. Sob as tuas palavras, lançaremos as redes. 2, com criatividade. Criatividade. 3, ética. Algo muito importante para as relações humanas. Ética. Primeiro ponto, então. Obediência e fé. O princípio da missão foi essa. Virem o barco, cheguem para lá, lancem a rede. Obedecer. Mas obedecer o quê? A palavra de Jesus. Para obedecer a palavra, é necessário conhecer a palavra. Hoje se fala muito em inspiração espiritual. Eu quero dizer, existe muita improvisação. E improvisação cabe em todos os lugares.
Mas a improvisação só pode acontecer a partir de um repertório que se tenha. Você só consegue improvisar a partir do seu repertório. Se você é um profissional de uma área, conhece muito, na hora que você tem que improvisar, você tem repertório para isso. Agora, se você não conhece, na hora de improvisar, vai vir revelação. Por que a gente acha que a pregação da palavra é assim? Você quer, de fato, obedecer a palavra? É necessário conhecer a palavra. E conhecendo essa palavra, acolhê-la pela fé. Essa é a diferença. Não basta simplesmente querer proclamar uma mensagem ao mundo. Essa mensagem precisa de ser a partir da palavra e da palavra como algo que você está em obediência. Mas tem muita gente proclamando palavras. Resta saber, são palavras de Deus? As redes sociais estão cheias de promessas, cheias de propagandas religiosas, cheias de mercadorias religiosas. E que existem público de consumo, hein? No ano passado, eu tentei fazer alguns cursos e passar para pessoas, né, alguns conhecimentos. Eu me deparei com tantos gurus na internet, prometendo que com um celular e a internet você ficaria rico, que eu falei, como diria o caipira, dou conta não. Isso não é verdade. Mas as pessoas gostam de ouvir isso. E no campo religioso a mesma coisa. Existem pessoas que conseguem comunicar e falar com pessoas, cativá-las, convencê-las. Mas o problema é que nem sempre é a partir da palavra de Deus. Primeiro desafio, então, sermos obedientes à palavra. Por isso preciso conhecer. E ao obedecer, obedecer pela fé. Tem horas que a gente não consegue explicar o que é inexplicável na ação de Deus. Um segundo ponto é que essas redes que nos conectam, elas precisam de ser marcadas pela criatividade. A linguagem dos pré-adolescentes e adolescentes, a linguagem da geração milênio, a linguagem da geração alfa, é diferente. Aqui nós temos bastante gente da geração X. Tá? Não vou falar nem a Baby Boomer, que tem alguns também. É uma geração que é marcada por um estilo de relação no mundo. Vem a geração Y. Eles nascem um pouquinho antes dos anos 2000, mas na sua infância e adolescência já conheceram a internet. Nós mais velhos entramos mancando na internet, né? Entramos com dificuldade, é igual escada rolante para quem tem medo, né? A gente vai pisando com medo. Eles já iniciaram a vida lá dentro da internet. Geração Y já é um pouco mais acelerada, imediatista. Acostumaram que com um clique... Quem se lembra da internet de escada? Levanta a mão. Demorava 3 minutos para abrir uma página. E quando ela chegava na metade, fazia... Quem aqui ficou na internet depois da meia-noite porque pagava um pulso só? Tá vendo, né?
Deu para sentir a geração. Então pense que essa relação que eu e você tivemos com esse mundo, com esse espaço da internet, é muito diferente do que o jovem da igreja, o adolescente da igreja vive. E sem diálogo intergeracional, nós não conseguimos nos conectar, nem presencial e nem digitalmente. Aqui já deve ter tido alguma vovó, mamãe, titia, que falou, ajuda eu configurar isso aqui. E aí o adolescente pega o celular e fala, pega, aperta, vira, dobra, planta bananeira e faz. Isso é assim. A gente está na primeira ainda, pega. Eles já terminaram de fazer tudo. A gente não conhece algumas linguagens. Conectar, atar junto, faz com que a gente precise conhecer vocabulário, conhecer os desejos, dar espaço de diálogo, através de logos, razão, palavra. Através da palavra, construir. A gente está acostumado com monólogo. Só eu falo, só eu mando, só eu sei. Porque na minha época, pense que ser criativo é mais do que simplesmente saber fazer postagens na internet. Porque dá para a gente contar cada mentira lá, gente. Alguém já postou foto feia sua lá na internet? Ninguém posta. A gente dá uma melhorada. O que tem de aplicativo para melhorar? Hoje, a pessoa pode... Mulheres podem acabar de acordar e tirar foto. Depois você entra lá, se maqueia por lá. Coloca batom, estica de cá, puxa para lá, penteia o cabelo. Lá é fácil da gente fazer as coisas somente de aparência. Mas quem nos conhece de verdade sabe quem nós somos. Você já viu a postagem de alguém que ela acabou de fazer e você bate na porta da casa dela, ela tem e fala, mas... Peraí. Pense que conectar com o outro no cara a cara, no presencial, exige conhecer. Agora, nós também podemos utilizar esse conhecimento na linguagem, que é a linguagem da internet. Mas para isso, a gente precisa de ir lá para o terceiro ponto, quando a gente fala de ética. Hoje, no mundo da religião, onde vale tudo para crescer, vale tudo para ter poder, onde o desejo de aparecer na mídia e de demonstrar o poder institucional está acima do serviço. As pessoas querem contar as vantagens da sua instituição. Somos grandes, somos fortes, aqui você prospera, aqui você tem isso. E a pergunta é, quando somos chamados a conectar, quando somos chamados a grudar, nós estamos falando de aumentar relações. Relações profundas e éticas. E não contar historinhas da carochinha para convencer pessoas. Para trazer pessoas para o nosso grupão. Mas para pescá-la com ética.
e pescar com ética não é fazer nenhum tipo de proselitismo. Querer convencer a pessoa porque o lugar que você frequenta é bom, legal. Mas é servi-la a partir da palavra de Jesus. Se ela vai escolher vir para a igreja que você participa, muito bem, legal. Se ela for para outra igreja, muito bem. E se ela não quiser ir em nenhuma igreja, eu fiz o meu melhor por ela. Porque eu quero conectá-la a mim e conectá-la a Deus. Eu dei uma aula esses dias e eu disse para a classe: como motorista de aplicativo, eu sou pastor de todos os meus passageiros. Eles é que não sabem, azar deles. O que eu puder fazer de bem, eu vou fazer. Às vezes ficar simplesmente em silêncio. Às vezes falar algo, fofoca. Antes de ontem, eu peguei um irmão que é da Igreja Metodista, Asa Sul, Brasília, lá no centro de São Paulo, para levar no aeroporto de Congonhas. Do nada, conversa vai, conversa vem. Quer conversar, eu converso. Ontem, eu peguei uma senhora que é irmã de uma outra que foi pastora metodista e que toda a família estudou aqui na Metodista. Peguei ela lá no Belém, levei ela para o outro lado da cidade. Conectar pessoas. O que eu mais desejo quando a pessoa desce do meu carro é dizer para ela: tenha uma boa noite, tenha um bom final de semana, ou Deus te abençoe. Quando a pessoa entra no carro que ela vai, minha conversa é assim: então vamos embora com Deus? Quando a pessoa é cristã e evangélica, tem assim mais, ela fala assim: amém. Eu falo, essa daí gosta de conversar de culto. Quando entra alguém que é da área mais de vendas, centro de São Paulo, a gente pega muita gente da área de publicidade, que está saindo do escritório para o outro, do outro para um de reunião. Entra na conversa. O que eu puder colaborar com uma palavra de bênção, isso eu quero fazer. Conectar pessoas a um projeto maior de sociedade, chamado Reino de Deus. A igreja que completa 43 anos e que tira o mês todo para celebrar e que dá um nome a essa celebração de Conectados pela Fé, lançamos as nossas redes, coloca como propósito de vida conectar-se. Então a gente tem uma tarefa na área da propaganda, a gente chama de endomarketing, marketing para dentro. Então aqui a gente está falando de uma endoconexão, uma conexão entre nós. Isso significa um esforço grande de baixar guardas, de construir relações, de apaziguar ânimos, de ser bênção na vida daquele irmão e irmã que congrega comigo na igreja. Conectar só entre nós? Não, nós não somos egoístas. Queremos conectar com as outras pessoas. E elas estão por aí. Podemos ter ações intencionais como comunidade, ou seja, nossas ações no bairro, na cidade, nos lugares por onde passamos. Ou ações individuais, como nós fizemos aqui através daquele
papel que escrevemos o nome de algumas pessoas a quem nós queremos nos aproximar e conectar. Conectá-las a nós e conectá-las a Deus. Para além disso, é uma igreja que conecta entre si, uma igreja que está disposta a conectar-se com o mundo, mas não pode esquecer, se não estivermos conectados com Deus, nem ponto 1, nem ponto 2 é possível. É igual. Alternativa 1 e 2 estão incorretas. Você deseja ser canal de conexão no mundo em que vivemos? De fato, conectar-se pela fé para lançar as redes onde você estiver? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Há um cântico que diz lá: lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Quem sabe pensando um pouco nesse desafio de lançar a rede, seja aquela da Galileia, seja hoje as redes sociais. Você conectar-se com pessoas levando a mensagem da palavra de Deus. Deus pode e quer te usar. Deus pode e quer usar a igreja. Deus pode e quer usar o povo metodista para ser bênção na nossa sociedade. Eis-nos aqui, Senhor, abertos ao teu agir. Domingo de Pentecostes pedimos que teu Espírito seja derramado sobre nós, nos motivando a verdadeiramente nos conectarmos entre nós, nos conectarmos com o mundo, mas acima de tudo, nos conectarmos contigo. Este é o nosso desejo. Por isso, sopra, Senhor, teu Espírito, motiva-nos, unge-nos, abençoa-nos, pois queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém.